Como é um texto bem conhecido, que é a queda do homem, eu vou ler a partir do 8, mas você já conhece a história, a gente vai trabalhar um pouquinho nela, se Deus quiser. Amém, pessoal, acharam? Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu quero ler o 12 e o 13 de novo, que é isso que vai nortear a mensagem de hoje. E disse Adão, mediante a pergunta de Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu queria falar hoje sobre essa síndrome, que a partir deste momento da história da Bíblia, que é bem no começo, ela começou a desencadear, e desencadeia para nós até hoje, que é a síndrome de terceirizar as coisas. A síndrome da terceirização. Que Deus me dê graça para você entender esse texto. É uma explanação simples até, mas que Deus me dê essa graça. Eu não sei se você sabe, mas no mundo corporativo, por exemplo, quando a gente fala de terceirizar alguma coisa, é como se você tem uma empresa, só para você entender, e você quer terceirizar um trabalho. Então você contrata uma outra empresa para fazer alguma coisa dentro da sua empresa que você não consegue fazer. Por exemplo, limpeza, uma empresa de limpeza. Você tem lá uma fábrica e você precisa contratar uma grande empresa terceirizada, que não é sua empresa, é alguém de fora, para vir fazer uma limpeza dentro do seu galpão da sua empresa. Isso é terceirizar. Ou você precisa de uma consultoria financeira, como tem os irmãos que fazem aqui, e você está perdido na sua empresa, na parte financeira, e ninguém da sua equipe tem escopo, tem expertise para isso. Você contrata, então, os irmãos aqui da igreja, inclusive, pode contratar eles, que eles são bons, para eles darem a você uma assessoria terceirizada. Eles não são da sua empresa, eles são de outra empresa, e eles vão até você. O pastor Ivan, por exemplo, trabalha com marketing digital. Hoje, qualquer empresa que não está no marketing digital, que não está nas redes sociais de uma maneira responsável, ela praticamente não existe, não é exagero. Então você não tem essa expertise, ninguém da sua equipe tem, você precisa contratar. Você vai lá no pastor Ivan, contrata ele, a equipe dele e a Next, né? E ele vai vir, ele não é da sua empresa, grave isso, ele é de outra empresa, mas ele vai até você fazer uma terceirização. Isso é terceirizar. E o que isso se encaixa, pastor, na mensagem de hoje em Gênesis que você leu? Pois é, a partir da queda de Adão, Eva come o fruto, Adão come em seguida e há uma queda ali. Alguns problemas começam a acontecer a partir dali. Até então o homem e a mulher eram perfeitos, viviam num lugar perfeito, onde comiam de tudo. Só tinha, não coma do fruto da árvore do conhecimento. Apenas isso, beleza, beleza. Ainda assim eles comeram. A Eva primeiro, depois Adão. Quando isso acontece, o pecado, a visão do que é errado, a visão da vergonha, sentimentos começam a vir para Adão e para Eva. E um deles é essa questão de não assumir mais a própria culpa. É terceirizar o problema, que é o que eu grifei aqui no versículo 12 e 13. Quando eles comem do fruto, eles percebem que estão nus, sempre estiveram, nunca houve vergonha, mas eles começam a ficar envergonhados com isso, se escondem da voz de Deus. Deus fala: mas por que vocês estão escondidos? Porque eu estava nu. Mas e daí? E daí, por que você está envergonhado? Você comeu do fruto, né? Comi. Já que você comeu do fruto, o que aconteceu, Adão? Por que você comeu do fruto? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ó, a terceirização. Ele não fala: comi do fruto, que eu fui um irresponsável, um bananão, a mulher deu e eu obedeci ela e comi. Não, ele falou: não, foi a mulher. Eva, o que aconteceu, Eva? Foi a serpente. Entendeu? A partir daí, a gente passa a terceirizar as coisas. É assim, gente, o problema sempre é do outro. Você já percebeu isso? Ah, aqui também
Meu patrão é difícil, pastor. Meu patrão não é fácil. Trabalhar ali na empresa. E eu não estou dizendo que até não seja real os seus problemas. Mas tem pessoas que deixam de trabalhar e desempenhar o que tem que desempenhar, sendo que a Bíblia diz para a gente trabalhar como se fosse para Deus, porque o patrão é ruim. Então ele terceiriza o problema. Não, porque também o patrão, porque também... Ou o patrão fala que meus funcionários, a minha empresa também não desenvolve, porque eu também não tenho funcionários competentes, e a empresa não vai. Não, é o governo. Agora o governo é de esquerda, então é por isso. A culpa é do governante. Porque se não fosse ele, de fato, o Brasil ia para frente. Aí o outro governo anterior, que era supostamente de direita, enfim, não quero entrar nesse mérito, de direita, não. Aí os outros do outro lado, não, porque também o governo, porque a taxação, porque o imposto, porque empreender no Brasil não é fácil. E até tem verdades em muitas coisas. Ou o cônjuge, não, você não sabe como meu marido é. Não, pastor, você não sabe como minha esposa é. Sempre nós estamos olhando o mundo de uma ótica que a gente está isento das coisas, e o problema sempre é o outro. Já ouviu essa? Você já deve ter falado, eu já falei. Essa geração, o problema está nessa geração. Ora, cara pálida, você está nessa geração também. Entende? Você está aqui também. Entende? Não é. Eu quero dizer dos mais novos. Você também já foi mais novo um dia. E alguém já falou que o problema era você, cara. Entendeu? Isso aí sempre existiu. Desde aqui. Eu acredito que Adão e Eva começaram a ter esses problemas, apresentaram em Gênesis. Os filhos dele começaram, e os filhos dos filhos começou ali, lá no começo da humanidade. A terceirização. Então o problema é a igreja. Não, também a igreja grita demais. Ou grita de menos. O louvor, fraco demais, forte demais. A gente sempre está enxergando o mundo, os problemas, as responsabilidades na terceira pessoa. Porque o mundo de hoje, porque as pessoas de hoje, porque as coisas de hoje, porque também o governo, porque também meu marido, porque também minha mulher. Poucas vezes temos a sinceridade. Eu estou falando em segunda pessoa, que eu sempre digo, é mais fácil de pregar, mas serve para mim também. Poucas vezes nós, vamos tentar ir para a terceira, nós falando assim, o problema sou eu, a responsabilidade é minha, o erro é meu, sou eu, a questão é minha. Então sempre é um terceiro. Sempre o problema é o outro. Sempre o problema é a igreja, é o pastor, é o financeiro, é a taxação de juros que é muito alta, é a dificuldade. E a gente não confia num Deus que provê, não? Você confia num Deus que provê? Mesmo você entre midianitas? E aí? Confia mesmo? Então o problema não pode ser o governo. Entende? Então você confia que Deus abençoa seu casamento? Sim ou não? Então o problema é o seu cônjuge? Você não confia? Então eu sei que parece uma palavra dura, mas se Deus quiser vai. É fel, depois vira mel. Mas é para a gente refletir um pouquinho sobre terceirizar. E eu vou defender um pouco a gente. Isso infelizmente é uma síndrome que vem da queda. Nós herdamos, desculpa a palavra, essa desgrama, vou falar assim mais devagar, que é terceirizar as coisas. Hoje o culto, não sei o quê, por causa disso. Sempre é o outro. Sempre nunca é a gente. Voltamos para casa, nos nossos carros, comentando com a nossa esposa sobre o culto que tivemos, ou a reunião que fizemos, e falamos de todo mundo da igreja. Todo mundo faz isso. Falamos de todo mundo da igreja. Você viu aquele irmão? Você viu aquele irmão? Você faz isso também. Você viu aquilo lá? Você viu aquela situação? Você viu o pastor? E nunca é. Hoje eu não busquei a Deus como deveria. Hoje eu não louvei como deveria. Hoje eu estava tão cansado que eu não via a hora de acabar o culto. Entende? Hoje eu, no meu trabalho, realmente pode estar difícil isso, aquilo, mas eu estou fazendo corpo mole. O negócio é comigo. Então, quero apertar a gente um pouquinho nesse sentido. Então, vamos considerar algumas coisas dentro disso, desse texto. E a primeira delas, aí eu vou ter que ter responsabilidade para falar isso. Olha lá, primeiro, o mundo espiritual tem entrada por uma porta carnal. Eu peço a sua atenção agora para tentar explicar isso, tá? O mundo espiritual tem entrada por uma porta carnal. Então, vou tentar explicar. O mundo espiritual, gente, ele é real. Muito real. Nesse exato momento, o mundo espiritual está funcionando. Luz e trevas. Anjos e demônios. Jesus e Satanás. O mundo espiritual é mais real que esse mundo visível. Porque a Bíblia diz que o visível vai sumir. Vai desaparecer.
E o invisível, o mundo espiritual, vai despertar, vai sair como de uma casca de ovo e começar a existir. Então o mundo espiritual sempre foi real, sempre será. E esse mundo físico que nós estamos olhando aqui, um dia vai ver o fim dos tempos. Um dia a sua carne vai perecer debaixo da terra, vai embora. Isso é fato. Então o mundo espiritual é real. Mas enquanto nós estamos nesse tabernáculo, a Bíblia diz em Coríntios 15, tabernáculo é o nosso corpo. Enquanto nós estamos aqui nesse tabernáculo, a operacionalização do mundo espiritual, ela precisa, alguns chamam de brecha. Eu não quero ir para esse lado porque eu vou tentar explicar. Porque estão tentando colocar em caixinhas de fósforo o mundo espiritual. Não é brecha. Mas portas a gente pode abrir pela nossa atitude carnal, como Gálatas diz que o que o homem semeia, ele colherá, na carne ou no espírito. Então, o que eu quero dizer? Qualquer ação espiritual geralmente depende de uma ação carnal. Como eu quero trazer essa pregação dizendo que a responsabilidade é nossa, dê mais exemplos, pastor. Por exemplo, quando você vê em Gênesis 3:6, que é o texto que está aí, ó, como é que a serpente enganou Eva? Ela chegou, entrou dentro da Eva, possuiu Eva. O que você acha? Não, ela foi e conversou com Eva, diálogo carnal. Ela era um animal que parecia não, tinha pernas. Eu não imagino como é que é uma serpente com perna, sei lá, uma centopeia gigante, eu não sei. Era esquisito. E começou a falar, mais esquisito ainda, né? Começou a falar. Não, pode comer desse fruto, você não vai morrer não. A Eva falou, não, Deus falou que eu vou comer, vou morrer. Não vai não. Começou a enganar. Olha o versículo 6. Veja se foi algo espiritual ou carnal que aconteceu. E ver é algo carnal? Vê quem tem olho, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ó, tem alguma coisa mais carnal do que comer? Nem acabou o culto, eu já estou com fome. Não é verdade? Eu quero comer. E agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha a cobiça de conhecer o que não deveria. Tomou do fruto e comeu. E deu para o seu marido, ele comeu. Perceba que o pecado entra e que a nossa vida espiritual é abalada. E que coisas gravíssimas. Você está cansado nesse momento por causa disso aqui. Sabia que você e eu estamos cansados? Quem está cansado aqui? Fala a verdade. Então assim, bocejando. Eu tô com os olhos japonês aqui, entendeu? Por causa dessa passagem aqui. Você que me assiste está aí cochilando no sofá, acorda, meu irmão. Por causa disso aqui, ó. Comeu. Porque o trabalho, Deus não criou para o trabalho, para a gente deixar de trabalhar. No céu você vai trabalhar, sabia? No céu você vai trabalhar. O problema é a fadiga. O problema não é trabalhar. Deus criou Adão e falou, trabalhe, antes da queda. A gente não sabe o que é trabalhar sem se cansar. Eu não sei. O problema é a fadiga. Isso veio aqui. Mas qual foi a porta de entrada? Qual foi? Algo carnal. Uma modificação espiritual grave aconteceu com uma atitude carnal. Outros exemplos, por exemplo? Vamos lá. A Bíblia fala em 1 Pedro 5:8. Se não puder me ajudar na projeção, muito obrigado. Que daí a gente consegue acelerar mais rápido. Como é instrução bíblica, vamos para bastante passagens bíblicas aí. Você conhece, ó. Sejam sóbrios e vigiai. Quem faz isso é carne e osso. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando quem possa tragar. Então ele não está dizendo assim, faça uma campanha, sei lá, de 7 sextas-feiras rodando a igreja. Eu já fiz várias, então eu falo com autoridade, eu sei como é que é. E não, seja sóbrio, atento, vigilante, porque o diabo está aí. Então dá uma brecha, eu vou chamar brecha, que é uma linguagem mais conhecida, mas é que essa palavra está contaminada, essa palavra brecha está contaminada, porque o ensinamento de batalha espiritual neopentecostal diz que se você entra numa brecha, o diabo entra, ele entra no seu cachorro, e fura o pneu do seu carro. O diabo, ele tem estratégias muito mais profundas que essa, acredite. Mas a porta de qualquer problema espiritual, ou qualquer virtude espiritual,
ela é uma porta carnal. Eu vou explicar mais, se Deus quiser você vai entender. Por exemplo, Mateus 6,6, o que diz? E tu, quando orares a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e fale com Deus em secreto. Perceba que são atitudes simples, humanas. Quer falar com Deus, quer se conectar ao espiritual, tenha um momento de dedicação. Entrar no quarto e fechar a porta, não é que você tem que entrar literalmente, mas eu não tenho quarto na minha casa, sei lá, não é isso. Mas dedique um momento, porque a sua carne, ela sente sono, fome, o barulho de um telefone, da TV distrai. Então, dedique tempo, qualidade. Então, ofereça a sua parte carnal para se conectar ao espiritual. Os irmãos estão entendendo? Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente fica responsabilizando, às vezes, responsabilidades que não é da pessoa. E olha só, misericórdia, não quero defender o diabo não, mas tem um teatro que é engraçado, pesquise, que é o Diabo no Divã. O diabo está no divã lá do psicólogo, hein, pastor Cris? Imagina, misericórdia, está repreendido. Falar, pastor Cris, eu não aguento mais, eu sou o diabo, eu sou mal mesmo, mas tem gente colocando culpa em mim do que eu não fiz, cara. Do que eu não fiz. O crente não ora, o crente trabalha de qualquer jeito no trabalho. O patrão foi lá e deu uma advertência, reduziu o salário. O crente falou o quê? Obra do inimigo. O diabo está o quê? Furioso. Ah, não diga. Ele sempre está furioso. Está como um leão buscando. A questão não é essa. A gente terceiriza, não, porque o diabo apareceu na minha casa, pastor, e ele furou o pneu do meu carro. Imagina, cara, o diabo falando, eu sei o que eu vou fazer hoje para derrotar o Roger. Eu vou lá e vou furar o pneu do carro dele. Entende? O diabo está furioso. Por quê? Eu me levantei para fazer a obra. Então ele está furioso. Ele está sempre furioso. Você se levantando ou não. Ele vai querer te tragar. Então, pare. Ele tem a obra dele maligna, inclusive. Não vigia não, que ele te pega. Mas de verdade, a porta maior dos nossos problemas espirituais está na gente, cara. O diabo só teve atuação aqui, na criação, porque ele chavecou a Eva. E a Eva caiu. E a Eva deu para o Adão e ele caiu. Se ela falasse, não quero, pronto, o diabo não ia falar, quer, não quero. Porque parece que tem gente que pega o demônio como se o demônio fosse um, sei lá, cara, um avião que caiu em cima caiu na casa dele. Não, o diabo está furioso, ele entrou aqui, misericórdia, vamos ungir a casa, vamos ungir os umbrais, eu já fiz tudo isso. Parece ser jocoso, eu não quero ofender nenhum irmão que crê assim, tá? Me perdoe se parece ser jocoso, é que me perdoe, mas como eu perdi tempo na minha vida. Eu conheço tudo isso que você pode imaginar, profundamente. A gente senta, eu falo 1 hora de você, toda a visão de batalha espiritual. É ridículo. Depois que eu pus a mão na consciência, que eu comecei a estudar, eu falei, com devido respeito. Eu ungi a casa e tinha que ungir do fundo da sua casa. Quem sabe disso aí? Eu estou ficando louco, só eu. Do fundo até a frente, cara. Você ia lá no fundo do quintal, ungia, você ia fechando os portais, cara. Isso é uma igreja evangélica. E você ia quintal, com muito cuidado, ungir, repreendendo. O diabo que está aqui no quintal, vai embora. E tal. E aí entra nos cômodos do fundo. E você vai fechando e não pode ungir a porta, porque senão ele não sai. Ele não tem como sair. Você tem que ungir, tipo, quadricular. E aí, ó, sai do quarto. Aí eu vou lá no outro quarto, porque vai que ele saiu e foi para outro quarto. Você está rindo, mas é isso. É isso. E aí você vai fazendo, até que no portão você dá aquele berro. Quantas vezes eu fiz? Sai! E fecha toda a casa. Aí pronto, você está protegido. Entende? E aí quando acontece alguma coisa, o diabo está furioso, o diabo vai me atacar. Gente, qualquer abertura no mundo espiritual não vai vir geralmente, a não ser que Deus, como foi o mensageiro de Satanás lá na vida de Paulo, que foi um espinho na carne, é outra história. Mas geralmente alguma coisa carnal que a gente fez. Gálatas diz, se você semear na carne, você vai colher. Se você semear no espírito, você vai colher. Diz, Deus não se zomba. Sempre começa com a gente. Então eu quero afunilar a pregação de que a responsabilidade é minha. Não é eu estava santo, irrepreensível, o diabo falou, eu vou entrar na vida do Chicão, eu vou esfolar ele vivo. A Bíblia diz em João que quem está em Deus, o maligno não toca. Fica tranquilo, está em Deus, o maligno não te toca, meu irmão. Não toca, isso é Bíblia. 1 de João 5,8, se eu não estiver enganado, ou 5,18. Isso aí eu não preparei.
Mas você está em Deus, o maligno não te toca, mas vigia. Porque ele não te toca, mas ele vai preparar ciladas. A Bíblia diz em Efésios, para ficarmos atentos com as astutas ciladas do diabo. Essa palavra cilada vem do grego metodeia, método. Qual é o método do diabo? Geralmente é o engano. Ele vai pôr, essa palavra cilada, ela remete a uma armadilha, uma arapuca, que você coloca para pegar um bicho na mata, escondidinho, aí a pessoa pisa. Então, cuidado que o diabo está realmente ao redor. Eu não estou diminuindo o atuar do diabo, mas eu quero jogar um foco de luz na nossa responsabilidade. Entende? Amém? A nossa responsabilidade. O diabo está furioso sempre, gente. Sempre, mas tem coisas que é a gente. O diabo nem estava lá. Você ficou chamando. Ô, diabo, vem cá. Ô, estou te chamando. Ele fala, então eu vou. Então, já que está chamando tanto assim, está fácil desse jeito. Amém, queridos? A Bíblia diz em Lucas 11, 24, para a gente sair desse ponto por conta do horário, que quando o espírito imundo sai do corpo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E ele não encontra. Então o espírito imundo saiu do homem. Eu não quero te assustar, mas você já foi possuído por demônios. Independente se você manifestou, estribuchou ou não, foi. Porque o nosso corpo é uma casa, ou tem o Espírito Santo, ou tem o diabo. Se não tem Deus, ela não pode ficar vazia. E esse texto prova isso. Aí ele fala, não achando disso, tornarei para a minha casa. Onde é a casa do diabo? Misericórdia. O corpo humano, sem Deus. Ele fala, tornarei para a minha casa de onde saí. E se ele encontrar ela vazia, varrida e adornada, ou seja, sem Deus, varrida e adornada não é uma qualidade nesse caso não. Está sem Deus mesmo. Ele leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habita, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vou contar um fato para vocês. O tempo é sempre contra nós, né? E falo isso com respeito. Sou grato da onde vim, da onde já vim pastor para Genuína, sou grato. Amo meus pastores, mas saí por discordância. Falo com respeito, mas minha responsabilidade é a palavra. Eu lembro que nós tínhamos, toda sexta-feira era culto de libertação. Eu já expulsei demônio de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E eu acredito que a maioria deles era demônio. Outros não, era um psicológico da pessoa mesmo. E tinha alguns casos curiosos lá. Toda sexta-feira expulsava demônio. Beleza. Comecei a ler e estudar a Bíblia. Parei nessa passagem, eu percebia que toda semana tinha 2, 3 pessoas que sempre manifestavam. Jogava cadeira e a gente arrepiava tudo, mudava a voz. E eu acredito em possessão demoníaca. Então eu não estou banalizando, eu estou dizendo que nós estávamos usando uma aplicação bíblica errada ali. Porque ficava o culto inteiro expulsando demônios, não tinha, era louvor e, galera, mão na cabeça, você tem vício, quem já veio desse movimento sabe. Põe a mão na cabeça e é 3 sai, eu nunca entendi por quê, sai 3 vezes. Ok. Como obreiros, quando era a nossa escala, a gente já ia tremendo, cara. Eu nunca gostei de expulsar demônio, mas precisava. E a gente já sabia quem ia manifestar, sempre. E aí a gente ficava um jogando pro outro. Porque era pôr a mão na cabeça. Eu lembro de uma senhorinha, cara. Eu nunca esqueço da imagem dessa mulher. Eu nunca esqueço da minha vida. Ela tinha, sei lá, uns 60 e poucos anos naquela época. Ai, querida, vozinha assim. Querido, está uma luta na minha casa, não sei o quê. Aí, do nada, você falava, não, mas Jesus o quê? E já mudava a voz. Uma senhora, eu já vi isso. Pegava uma cadeira na mão, meu irmão. Você falava, isso não é normal. E aí todo mundo tremia. E aí eu me perguntava, a gente expulsa, sai e volta. Sai e volta. Sai e volta. O que está acontecendo? Esse texto aí. Falei, peraí. Eu comecei a acompanhar a vida dessas pessoas, que o nosso bairro era pequeno, bairro pequeno, você sabe um pouco das coisas. A pessoa que você expulsou o demônio, na segunda-feira estava tomando uma cerveja, fumando um cigarrão lá, xingando meia dúzia. Você fala, pera. Olha que loucura. Eu expulsar o demônio dessa mulher, eu estou causando mal para ela. Não sei se você está acompanhando o que eu estou querendo dizer. Eu expulsei um, certo? Em nome de Jesus, saiu. Ela não quer mudar de vida. O evangelho não foi apresentado para ela. Só foi apresentado sensacionalismo e o culto foi para expulsar Satanás. Ficou falando mais de Satanás do que de Jesus Cristo.
Não teve evangelho. Não teve conhecimento. Expulsou o demônio, ela não sabe de nada, não quer saber de nada. Ela só vai pelo sensacionalismo. O pastor revelava, e eu acredito que ele revelava. Acredito que é um homem de Deus, equivocado em alguns pontos. Tá? Não julgo. Estou julgando com reta justiça a palavra apenas. E aí essa pessoa voltava para a mesma vida. Lucas 11:24. O demônio saiu, a casa dela está vazia, não foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus, não houve conversão, não houve arrependimento. O diabo volta lá na segunda-feira. Deixa eu voltar, como é que está a fulana? A casa está vazia. Está sem Deus, sem conhecimento. O que ele faz? Volta com 7 piores. Eu não quero dizer que exatamente teriam 8 demônios ali. Não quero fazer matemática, mas quero dizer que o estado daquela mulher ficou pior do que o primeiro. E não era à toa que na outra sexta era mais difícil expulsar demônio dela. Era saía, tá bem. De novo, e sai, de novo. A gente ficava, saía arranhado, camisas já perdi, gravatas já perdi, dignidade, perdi tudo que você pode imaginar, cara. A gente sentia, daí depois o pastor ainda vinha, falava que a gente não estava em consagração direito, e eu, jovem, eu falava, meu Deus do céu, acho que eu estou em pecado, e ele falava, se vocês vierem em pecado aqui, e o diabo manifestar, sabe os filhos de Seva, que eles foram espancados? Olha a distorção da palavra. Vocês vão arrepio só de lembrar. Dá medo até hoje. Mesmo sabendo que não é assim. Olha o psicológico. Você vai apanhar. E ele não vai só apanhar. Porque um dia lá na minha igreja ele contava. Soltamos um demônio lá e falou, mostra aqui o pecado do povo. E o demônio saiu apontando o pecado da galera. Esse aqui fuma. Escondido. O cara sim, o demônio. Esse aqui faz não sei o quê. Rapaz, você imagina. Eu com 16 para 17 anos. Meu irmão do céu. Meu Deus. Quando eu cometi um pecado, alguma coisa, eu falava, eu estou morto. Agora ele vai falar, agora ele vai falar tudo, agora acabou minha vida. Isso não é vida, cara. Isso não é evangelho. Vocês entendem? E a gente terceirizava a culpa. Aí no dia seguinte dava um problema na nossa vida, lá o diabo. Você não repreendeu o retaliador nem o vingador. Alguém já conhecia essa história também? Expulsou o demônio da vida da pessoa, ela vai vir atacar você, cara. É igual o cacho de abelha, meu. Você mexeu, ele vai te picar. Aí você tinha que falar, sai retaliador, vingador da minha vida, da minha casa, da minha família, e sair ungindo a casa tudo de novo. Vocês estão entendendo, gente? E com isso, eu sei que é engraçado, você está rindo, mas, rapaz, era sofrência isso aí. Hein? Eu sei o que eu passei, quem veio desse movimento sabe. De novo, respeito os irmãos, amo os irmãos, mas discordo diametralmente, se aqui falei certa palavra, completamente disso. Porque com isso, é engraçado agora, mas estamos terceirizando as nossas responsabilidades. Porque tudo é o demônio. Tudo é o diabo. Nada mais é a gente. Eu pequei, porque o diabo também me tentou. Ele tentou, mas quem pecou foi você, não foi ele. Ele jogou a semente, a metodeia dele lá, e você pecou, meu filho. Que tal você e eu começarmos a falar, eu pequei. Davi só foi liberto quando ele falou assim, pequei contra os céus e a terra. Pequei. Eu pequei. Eu matei o meu amigo na frente de batalha para ficar com a esposa dele. Eu sou esse homem. Eu mereço a morte, tal. E ele ali se derrama. Cria em mim, Deus, um coração puro que a gente lê em Salmo 51 e canta. Amém, pessoal? Então, a porta espiritual, não se engane. A porta de entrada espiritual são atitudes carnais, físicas. Deu para entender? Claramente. Não é do nada, o diabo falou, vou atacar. Não, cara. Só se Deus permitir, isso for igual o caso de Jó, é uma outra história. O caso de Paulo, tem casos isolados, Deus que manda. O diabo é o diabo de Deus, ponto final. Beleza. Mas, em regra geral, toda porta de uma entrada espiritual de problemas vem de alguma atitude carnal, normal do seu dia a dia. Está uma luta no meu casamento, pastor, o diabo está furioso. Você está fazendo seu papel de homem? De marido mesmo? Esposa, você está fazendo? Você está amando sua esposa como Cristo amou a igreja? Marido, mulher, você está honrando seu marido? Sendo submissa, já sabe que submissão não é escravidão, vai estar junto na missão já com ele, e aí? Tá ou não está? Então, o diabo pode estar se aproveitando do quê? De uma coisa que eu e você estamos fazendo. Amém? Ponto 2, rapidinho aí por conta do tempo. Vale a pena você considerar isso um pouco mais na sua casa, tá bom? Mas o ponto 2 é o que temos falado aqui.
Não terceirize as suas responsabilidades. Após as desculpas de Adão e Eva, você acha que a desculpa de Adão e Eva colou? O que você acha? Deus falou, e aí Adão, comeu do fruto, meu filho? Foi a mulher que o Senhor deu. Isentou Adão das punições? E Eva? Não, foi a serpente. Isentou? Não, todos foram punidos, inclusive a serpente. Todos tiveram suas responsabilidades de maneira individual. Um dia estaremos diante do Senhor, a Bíblia diz. E ali nós daremos conta até do que falamos, até do que pensamos. E lá naquele grande dia, no julgamento, para o cristão, no tribunal de Cristo, falamos disso a última vez que eu preguei aqui, né? Então não vou entrar nisso de novo. Assista aí Tribunal de Cristo. As obras feitas, as atitudes feitas, as palavras faladas, as intenções serão julgadas de maneira individual. Ah, eu fiz isso por causa do meu marido. Eu fiz isso porque a igreja também me ensinou assim. Jesus irá responsabilizar, eu não quero pôr terror, é só a Bíblia, a todos nós pelas nossas responsabilidades individuais. A Bíblia diz em Romanos 8, você conhece bem, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada é nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se há alguma separação, algum esfriamento, alguma tristeza, só um elemento pode nos afastar, nós. Por isso que eu até tenho uma música sobre isso, um rock pauleira, não dá para tocar aqui, um dia a gente vê. O inimigo sou eu, inimigo eu. O pior inimigo que nós temos. O diabo é um inimigo, hein? Tá aí, ele é velho, ele está aí há muito tempo, ele manja, ele é PhD em ser inimigo. Só que nem o diabo tem atuação se o maior inimigo nosso, que somos nós, não abrirmos portas, não brincarmos de sermos cristãos, entende? Então há responsabilidade, queridos, se você puder ir embora daqui com essa consciência, a responsabilidade é minha. Eu vou parar de terceirizar as minhas coisas. Pessoal, eu carrego comigo uma frase, não está na Bíblia, mas baseado na pregação, acho que se encaixa. Você só muda você. Grava isso, pelo amor de Deus, isso é libertador. Quando eu entendi isso, você só muda você. Ah, eu queria tanto que a minha esposa fosse mais carinhosa. Poxa, eu sei que não deve ser fácil, mas você tem o poder de falar. Olha aqui, meu amor, seja carinhosa comigo. Seja carinhosa. Ou fazer uma oração quando ela está dormindo. Senhor, façai-a carinhosa. Você pode orar sim, tá? Ore, Senhor, gostaria que a minha esposa, gostaria que meu marido. Ore e a oração tem muito sua eficácia, está tudo certo. Mas o que você pode ser? Um ser humano carinhável, acarinhável, existe essa palavra? Estou inventando um monte de palavra hoje. Um ser humano manso. Como é que você vai acarinhar um pitbull raivoso? Hein? Minha esposa não é carinhosa. Fala, mas você parece um homem das cavernas, cara. Um capitão caverna. Você é fedido. Não, hoje não é culto de casais, tá bom? Vamos pular. Você é mal-humorado, chato, chata. Oh, meu marido não me presenteia. O marido é poia, é panguão. Você tem que falar para ele que ele tem que comprar. Deixar lá na loja o GPS. A maioria dos maridos vai falar, o quê? Onde? É assim, a gente é assim. Ele não nota, ele não me nota, ele está te notando, mas é de outro jeito. Então, a gente só muda a gente. Seja presenteável. A minha esposa, ela manda tudo para mim. Fica a dica, é nessa loja. É assim que compra, a vendedora é essa, o valor é essa, parcela em 10 vezes. Vai lá. Só vai, aí eu vou lá assim, ó. Quero isso aqui que a minha esposa pediu. A gente é meio assim. Desculpa se eu te ofendo, homem, mas a gente geralmente é assim. Não é? Então, muda você. Você só pode mudar você. Então, eu gostaria tanto que tanta gente mudasse, que o mundo mudasse. Eu oro, eu desejo, mas eu termino a minha oração dizendo, Senhor, mas eu vou tentar eu mudar, porque eu só tenho esse poder. Eu só tenho esse domínio que o Senhor me deu ainda. Enquanto o Senhor me der saúde e intelecto, eu só posso transformar a mim mesmo.
Então, o que você pode transformar para que o ambiente que você está, a igreja que você está, o trabalho que você está, o casamento que você está, a amizade que você está, seja melhor? A Bíblia diz assim, isso é Romanos 12, eu acho que é 18. Vamos ver se é esse. Romanos 12, 18, vamos ver se é, ou 12, 8. No que diz respeito a vocês, se for possível, presta atenção nisso, se for possível, quanto estiver em vós, no que diz respeito a você, tende paz com todos os homens. Então, a respeito de você, se for possível, com as suas atitudes, procure ter paz com todo mundo. Então, a gente só pode tentar ter paz da nossa parte. Ah, mas o outro não quer paz comigo. Então, a brasa, a Bíblia diz, está na cabeça dele. Mas você tentou ter paz. Está entendendo? Está com alguma discordância, algum problema com alguém, isso acontece direto. Um pensou A, outro Z, tenta ficar em paz. Não espera o outro mudar. Enquanto um fica esperando o outro mudar, um puxa a linha para cá, outro para lá. Seja cristão, seja longânimo, seja manso, quebra o orgulho e fala, vamos tentar ficar em paz? É que eu não quero. Então, amém. Eu sei que dá vontade de enforcar. Você fala, não quer, então eu vou te pegar agora. Você fala, então, amém. Eu procurei estar em paz com você, a brasa agora está na sua cabeça, meu filho. Queima aí, então. Eu tentei. Você entende que a responsabilidade é nossa. O sol nasceu para o justo e para o injusto. Amanhã eu e você vamos acordar, trabalhar. E o que você pode fazer? O que Eclesiastes 9 diz. Tudo que te vier à mão, faça. O que está à sua mão? Faça com o seu melhor possível. O que Deus te deu, faça o melhor que você puder. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Tem, sempre teve e sempre terá. Você não pode mudar isso. Vamos ser práticos. As suas reclamações, que poder você tem de mudar? O seu patrão. Sua esposa. Seu pastor. Sua igreja. Sua comunidade. Qual o poder que você tem? Eu te digo, talvez só um. Mudando você mesmo. Se adaptando dentro do possível. E aí você fez a sua parte. Amém, queridos? A gente só muda a gente. Está dando para entender, pessoal? Amém. Maravilha. Não terceirize sua identidade. Isso aqui eu precisava de muito tempo para falar. Não terceirize a sua identidade. Não se vista na armadura do outro. Não faça como Davi tentou, ainda bem que ele se tocou. Foi lá derrotar o gigante, tentou pegar a armadura do Saul. Não funcionava. O capacete de Saul era cabeçudão. Davi não era, não cabia. Saul era grande, a Bíblia diz, bem alto inclusive. Davi não, pequeno. Então o capacete não funcionava, a espada ele mal conseguia segurar. Quando Davi entendeu que o negócio dele não era armadura, era uma espécie de estilingue, falou, meu negócio é com estilingue, cara. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu sei como é que é. Eu sei que o padrão é essa galera uniformizada, me permite falar uniforme, eu sei que é com armadura, mas eu não me encaixo nisso aí. Então aqui a gente poderia ir para uma avenida aqui, quem sabe um próximo tema, mas enquanto a gente tenta viver a vida, ainda mais com o advento das redes sociais, né? Viver a vida se enxergando no mundo dos outros, no jeito dos outros fazer, nós estamos terceirizando quem nós somos, cara. Para eu chegar a trazer essa mensagem para vocês com essa liberdade e temor que eu estou aqui agora, eu demorei anos. Eu fui chamado ao pastoreio com 20 anos de idade. Eu fiquei alguns anos, jovem ainda como pastor, tentando ser outros pastores que eu admirava. Tentando falar como eles, me portar como eles, me vestir como eles, colocar as armaduras deles, usar as armas que eles tinham, mudar a voz como eles mudavam. Eu patinei, ainda bem que Deus é gracioso, Ele foi me libertando e eu não conseguia não ser eu. Sempre que eu saio da mensagem, hoje vai ser mais uma, eu não sei se a Cris é assim, em quem prega, eu saio preocupado, acho que não foi bom, acho que eu tenho essa insegurança. Você tem? Fala que sim, pelo amor de Deus. Eu acho que não foi bom, mas quando eu subo de novo, eu não consigo, acho que aí eu me assisto, eu fico muito para lá, o câmera está assim, ó. Eu não consigo, por que eu não fico aqui? E falo, irmãos, queridos, porque não sou eu, horas, simples assim. É faniquito mesmo, e vai para lá e vai para cá. Quando eu entendi essas pequenas coisas, que eu entendi que Deus me chamou para ser desse jeito, ainda que eu tenha falhas e muito o que melhorar, o que consertar e você também, uau, Ele falou, é isso. Porque quem você está querendo imitar já existe.
Eu não quero 2. Já tem aquele ali. Já tem aquela ali. Você pode se inspirar, aprender, legal. Mas encontre quem você é para seu jeito de trabalhar, seu jeito de se comunicar, seu jeito de pregar, seu jeito de ser. Não terceirize isso, pelo amor de Deus. Isso engessa o evangelho, isso engessa a obra. Seja da maneira que você é. Vai receber críticas? Meu irmão, bem-vindo. Muitas. Mas você tem convicção que você está na palavra? Vai para cima, cara. Vai para cima. Seja você, beleza? Bom, para finalizarmos aí o terceiro ponto. Deixa eu ver, eu acho que eu vou entregar cedo, hein? Maravilha. Nem tanto. A única terceirização que devemos receber é a de Jesus, que foi à cruz em nosso lugar. Sabe quem trabalhou por nós? Lembra aquela ilustração da empresa? Sabe quem nós precisamos terceirizar alguma coisa? Foi com Jesus. A responsabilidade é nossa, é fato. Mas quando foi para salvar a nossa alma, ele falou, sozinho você não consegue. Eu vou morrer na cruz pelo seu lugar. Então alguém terceirizou, graças a Deus, a nossa salvação. E o nome dele é Jesus. Alguém terceirizou o nosso descanso. E ele falou, está cansado? Não é deitando que você descansa. Está cansado? Está oprimido? Não é indo para um spa maravilhoso em Maragogi que você descansa. Está aflito? É comigo. Eu vou terceirizar essa dor. Eu vou terceirizar esse cansaço. Então nós temos que parar de reclamar, assumir nossa responsabilidade e ir para o seio de Cristo, entendeu? Ir para o colo dele. Ele vai nos salvar. Ele é a porta. Ele é o Salvador. Ele terceirizou tudo isso. Ele levou, conforme Isaías 53, nossas enfermidades, nossas dores, nossos sofrimentos, se fez maldito por nós. Ele, Jesus. Para que nós possamos hoje estar aqui sentados, entendendo que temos nossas responsabilidades. Para de terceirizar. E quando você precisar de socorro, Cristo vai te socorrer. Então guarda isso no coração. É uma reflexão, meu irmão, nessa instrução bíblica. Assumamos todos nós nossos erros. A gente só muda a gente só pode transformar a gente. Quando eu errar, eu vou assumir. Eu vou parar de falar que o problema é A, B ou C. Eu vou me responsabilizar, porque essa síndrome de Adão não pode me pegar se eu estou com o Espírito Santo. Eu preciso ser nova criatura. Eu preciso ser mudado e parar de falar, foi a mulher, foi o patrão, foi a igreja. Não, fui eu. O que eu posso fazer para melhorar? Para finalizar, eu lembro da história de Neemias, só para acabar. Acho lindo. Neemias, quando ele é copeiro, e ele está numa posição muito boa no reinado de Artaxerxes, e ele procura saber sobre Jerusalém. Jerusalém está em ruína. E ele vai fazer uma oração para Deus, porque o pessoal até voltou para Jerusalém, mas os muros não estavam construídos, então estava um caos em Jerusalém. E ele fala assim, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, nos perdoa. Ele poderia falar, Senhor, tem misericórdia daquele povo rebelde, porque eu sou de Deus, eu estou aqui numa alta posição. Não, ele se colocou junto com a responsabilidade. Está com algum problema na sua casa? A responsabilidade é sua, cara. No seu casamento, o que você pode fazer? Na igreja, porque a igreja poderia mudar isso. Seja você o agente da mudança. Olha que legal, você identificou esse problema na igreja? Ele até existe, então seja você o agente da mudança. E no que você não conseguir, quando você precisar de descanso, de salvação, o Salvador Jesus terceirizou já e continuará terceirizando isso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.